Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do Lente Aberta, aqui na TVE, a TV Educativa dos Campos Gerais. O tema de hoje é a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, a AMTT. Comigo no estúdio está o presidente da AMTT, Roberto Pelissari. Presidente, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estarmos aqui debatendo e trocando ideias a respeito da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Lente Aberta e o tema de hoje é a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, a AMTT. Comigo no estúdio da TVE está Roberto Pelissari, que é presidente da autarquia. Presidente, Ponta Grossa é uma cidade muito antiga, com quase 200 anos de história. Em 15 de setembro de 1823, o imperador, então, Dom Pedro I, atendendo a pedidos, instala aqui em Jaguariaíva, a mesma data, 15 de setembro de 1823, duas freguesias. E a freguesia nada mais era do que um primórdio, germen de uma cidade. Os fazendeiros da época, aqui no caso de Ponta Grossa, acabaram optando por uma região de solo dobrado, onde praticamente era muito difícil fazer o aluguel das pastagens para os moares que vinham do Rio Grande do Sul em direção à Feira de Sorocaba, e também a criação de gado extensivo ou então alguma agricultura rudimentar. O resumo da ópera é que o marco zero de Ponta Grossa, onde a cidade iniciou, acabou sendo ali em frente à catedral. E as ruas que se desenvolveram no entorno eram muito estreitas. Muito estreitas. E isso acabou continuando durante uma boa parte do século XX. Ou seja, a gente está falando aí de um período longo de história, onde não houve uma preocupação com o volume de tráfego que nós temos hoje. Por questões meio óbvias, ninguém imaginava isso. A nossa frota de veículos é enorme, a gente já vai chegar lá. Mas essa questão topográfica é um desafio para quem se encontra à frente da autarquia e para o grupo de engenheiros? Sem dúvida, né? Quanto mais dobrado o terreno, como você mesmo mencionou, ou com uma topografia muito acidentada, os desafios são cada vez maiores. Ponta Grossa, como você mesmo disse, já tem quase 200 anos, instalada inicialmente próxima da Igreja Matriz, né, que era a catedral ali, e ela foi se desenvolvendo dali para o restante. Então, naquela época, claro, as vias não precisavam ser tão largas, porque a utilização era de outro tipo de mobilidades, vamos dizer assim, né? Era a pé, ou carroças, ou a cavalo. E quando a cidade começou a se constituir efetivamente de uma linha mais de fazer o seu arruamento, as suas calçadas, não foram observadas as larguras necessárias, é claro, e nem poderia ser na época também, porque o uso era para aquele momento. Mas, com graça de Deus, veio desenvolvendo, né, as tecnologias foram crescendo, a cidade foi se desenvolvendo, a qual se desenvolve muito até hoje, né, e se destaca no panorama aí, estadual. E, na realidade, o que acontece? O desafio que a gente encontra é por conta do quê? Primeiro, uma topografia totalmente acidentada, com pouca planicidade, né, e muitas ruas estreitas, como já falamos anteriormente. Então, realmente, é uma questão preocupante que nós temos aí com relação ao trânsito, que hoje tem um número muito elevado de veículos. Qual é a nossa frota atual? Está estimado em 195 mil veículos. Isso incluindo motos, sim, caminhões, veículos, carros? 195 mil veículos por uma população de 330, 340 mil habitantes. Em torno disso, né? Há uns 12 anos atrás, eu acho que era menos da metade disso, 70 mil veículos. Sim, sim. Então, com os créditos que o governo foi proporcionando, isso acabou alavancando aí o consumo desse tipo de bem de transporte, né? E que isso também acarretou em muitas outras coisas além só do trânsito. Nós temos um conhecido em comum, um arquiteto, o Roque Sponhos. Perfeito, professor Roque. Exatamente, que é muito radical em relação a automóveis. Ele diz que o imposto deveria ser muito alto para se tornar proibitivo para as pessoas usarem o transporte coletivo de maneira obrigatória. Lógico que isso não vai acontecer, porque a indústria automobilística movimenta um segmento enorme da nossa economia. São bilhões e bilhões de dólares, não é nem de reais.
E o Brasil é o carro-chefe de algumas empresas, Perfeitamente. como, por exemplo, a própria Fiat, que é líder de mercado. Se eu não me engano, ainda é líder de mercado. Pois bem, já que isso não vai acontecer, ou seja, já que os carros não vão se tornar proibitivos, e eu discordo de Rox Ponhos e fico muito contente que não se tornem proibitivos, restam algumas opções que nem sempre são agradáveis com base nesse contexto histórico e no número de veículos. É uma equação que não fecha. A menos, é óbvio, que se façam obras vultuosas, demolindo casas, abrindo ruas, e talvez no futuro isso seja necessário mediante o volume de finanças que a prefeitura venha a ter no futuro. Porque hoje Ponta Grossa enfrenta uma desvantagem financeira muito grande em relação a cidades como Blumenau, por exemplo, que tem um orçamento de 1 bilhão e 900 milhões, eu acho. O orçamento para o ano que vem de Ponta Grossa é 838 milhões. Certo. E, diga-se passagem, o maior da história. Então, ser prefeito em Ponta Grossa é sempre um desafio muito grande. E algumas pastas são mais delicadas, eu acho, do que outras. Não é bom, não é agradável, por exemplo, ter o desafio de ser secretário de saúde em Ponta Grossa, ou de lidar com planejamento e, no seu caso, lidar com trânsito. Que mudanças têm sido feitas para tentar equacionar esses aspectos históricos e atuais que envolvem o número de veículos? Nós temos uma preocupação muito grande aí com a trafegabilidade e com a mobilidade também, né? O professor Rox Ponhos sempre pregou essa questão do transporte coletivo e realmente, se você analisar em grandes centros na Europa, em alguns países aí, outras cidades também, principalmente na Europa, o transporte público ele é mais bem utilizado, né? Eles acabaram por optar por investir num transporte mais rápido, mais ágil, né, com mais eficiência, para que se tirasse os veículos como se propõe aí o professor Roque. Mas no momento nós não temos essa prerrogativa, são investimentos, como você mesmo falou, de grande monta, né, e inicialmente nós estamos com os veículos trafegando. E para que isso aconteça, nós temos que achar a melhor forma para que ocorra essa trafegabilidade de uma forma tranquila, segura, sem causar muitos congestionamentos. Daí, como falado anteriormente com relação às vias que são estreitas e nós não temos mais para onde, vamos dizer assim, usar um termo, esticá-las, né? O que surge para nós como opção são algumas retiradas de estacionamentos para que você possa dar maior fluxo de veículos. Como aconteceu em Curitiba, né? Como aconteceu em Curitiba. Então, realmente, o trânsito, para você ter um assertivo muito grande, é um investimento muito pesado, financeiro muito grande, né? Com várias mudanças, com desapropriações, e isso tem um custo muito elevado para o município. Então, embora nosso orçamento seja um dos maiores da história, como você mesmo já mencionou, né, e acredito que esteja muito bem administrado com o prefeito Marcelo, também acho. Nós temos aí esses desafios, né, e é claro que também nós temos que nos moldar a essas proporções financeiras que entram com a nossa arrecadação também, da questão das autuações, das multas, investindo cada vez mais aí na parte de mobilidade, na parte de pintura, sinalização, horizontal e vertical, sistema semafórico, semáforos, enfim. O que a autarquia se preocupa é com a mobilidade da trafegabilidade dos veículos, né, mas também com a mobilidade do pedestre, que é onde estamos agora investindo em projetos que vamos tentar mudar aí essa característica que existia antes de não ter uma ciclovia, uma ciclofaixa. Então já estamos com projetos para esse tipo de coisa, aceitando outra modal de transporte também. Eu, um pouco antes de vir para essa entrevista, eu assisti um vídeo de um cidadão que viaja pelo mundo. Ele se encontrava em Amsterdã. Eu não conheço pessoalmente a cidade, mas eu já fiz vários tours virtuais por Amsterdã. Uma cidade muito curiosa. Sim. E em Amsterdã você tem muitos modais diferentes. Você tem o ônibus, você tem o trem, você tem a bicicleta, é muito usada a bicicleta, você tem a moto, você tem os carros. E a impressão que dá num primeiro momento, quando você está em determinados pontos de Amsterdã, é que parece o trânsito da Índia, que sempre foi descrito como caótico. Mas não, é tudo muito organizado, as pessoas não se esbarram. É impressionante o grau de disciplina do povo holandês nesse aspecto. Não estou dizendo que seja a solução para Ponta Grossa, até porque não existem recursos para isso no momento. Mas talvez no futuro, quem sabe, vários modais acabem ajudando. O senhor falou mesmo de ciclofaixas, em áreas que têm
Uma planicidade. Exatamente, uma planicidade, como o senhor mesmo colocou, adequada, porque senão o próprio ciclista não aguenta. Andar no centro de Ponta Grossa, por exemplo, em direção à Catedral, descer tudo bem, mas subir é complicado. E eu vejo que a Prefeitura tem se esforçado muito com vários testes de mudança de sentido de vias, eliminar o estacionamento. Né? Os comerciantes ficam possessos com isso. Mas, mediante esse quadro, não existe outra alternativa, correto? Perfeitamente. Como falei anteriormente, não tem como você alargar mais a via, né? E você precisa dar fluxo. Eu entendo assim que, claro, no primeiro momento ninguém está sujeito, ninguém gosta da mudança, né? Porque sai da zona de conforto. Mas é uma mudança, infelizmente, necessária, né? Para que você acomode aí a maior parte da população que trafega pelas vias. É claro que o comércio, e eu entendo dessa forma, que um comércio com seu produto bom, com preço bom, com qualidade, bom atendimento, ele não perde o seu cliente. Ele vai andar 2, 3 quadras e vai adquirir o produto. Então, eu vejo que o comércio bem estabelecido, ele não deve sofrer tanto impacto assim. É claro, inicialmente, mas o cliente não deixa de ir comprar na sua loja se você tem um bom produto, um bom atendimento. Muitas empresas têm investido em estacionamentos privados também, né? Sim, sim. Eu acredito assim, acredito não, isso é uma tendência nacional, mundial. Né? Nós temos aí, nossa cidade não foi planejada, como foi no início dessa reportagem que a gente está falando. Ela se desenvolveu por si só, durante muito tempo, muitos anos sem planejamento. Hoje nós temos um planejamento diferenciado, com a Secretaria de Planejamento já também com vários projetos aí para dimensionar, para poder trazer maior conforto à população. Então, com relação aí à parte de mobilidade, de trafegabilidade, a autarquia também tem seus projetos já com ciclofaixas, ciclovias, que serão implantadas ao longo desse governo aí. Esperamos estar completo com pelo menos aí 100% daquilo que realmente estamos projetando. Uhum. Um dos pontos que foi implementada a ciclofaixa é aquele ponto que vai da Ordem dos Advogados do Brasil, da garagem da VCG, em direção ao bairro de Oficinas, certo, correto? Certo. Eu esqueci o nome da rua ali. Mas ali tem planitude, é isso? Ali ela tem uma planicidade boa, né? Planicidade. Você consegue desenvolver ali um pedal, como o pessoal fala, um passeio ciclístico com segurança, por ser uma ciclovia, né? Porque ela está à margem da rua, ela está num local seguro, para dentro da calçada, inclusive. Então proporciona aí essa modal de uma forma bem tranquila, por ser um trecho muito plano, né? Que era a antiga linha férrea, né? Então isso proporciona aí uma certa tranquilidade para você usar esse tipo de modal. Mas nós também estamos com projetos para implantar uma ciclofaixa compartilhada, né? E uma ciclovia. Aonde? Lá perto da BRF, lá no prolongamento da Dom Geraldo Pelanda, adentrando a Leopoldo Froz e voltando com uma ciclofaixa pela Rodrigo Otávio. Esse será o primeiro percurso, vamos dizer assim, de ciclofaixa compartilhada e ciclovia, que será um anel ali para que as pessoas usem e que a população entenda que nós já estamos com outra modal que está vindo e fortemente e vai conseguir seu espaço. Então é preciso que a população tenha a consciência de que ele tem que dividir o espaço com outro tipo de modal de transporte. Não só o veicular, né? Não só o coletivo, mas também o ciclístico, né? A população tem que começar a entender que existe essa prerrogativa e essa necessidade de se ter outro tipo de modal. Como a gente descreveu minutos antes em relação a Amsterdã. Perfeitamente. Existe aí essa necessidade e realmente, às vezes, opção da pessoa de poder se locomover de uma forma ou de outra, de uma forma bem tranquila, segura, através do uso da bicicleta. Presidente, em relação agora aos testes que foram feitos com mudanças de direção nas vias, esses testes foram bem sucedidos? Qual foi a avaliação? Antes da gente chegar na questão do transporte coletivo em si. Por exemplo, no caso da Balduino Táxi, eu acho que o teste foi bem sucedido, né? A Balduino tem uma direção só agora, e quem quiser vir em direção ao bairro acaba pegando uma rua paralela algumas quadras depois. Se eu não me engano, é a Francisco Ribas. Uhum. Né? Então, dentro desse desenvolvimento planejado com base nos poucos recursos que nós temos,
usar as ruas já existentes na cidade é necessário, né? Sem dúvida, nós temos que fazer a melhor e maior utilização das vias, né? A Francisco Ribas é um exemplo que foi retirado do estacionamento para maior fluxo, né, que, de acordo com uma contagem técnica que fizemos na época, tomando essa decisão. E permitindo, então, que o usuário se desloque de um ponto ao outro com mais agilidade. E também, é claro que tem que se entender, né, que tem também algumas vias alternativas, embora muitas pessoas não queiram utilizar essas vias, mas tem vias alternativas que não causem um gargalo, principalmente no horário de pico, que isso aí acontece mundialmente, não é só em Ponta Grossa. Então nós temos aí invertido criado alguns binários, nós apostamos muito no binário, eu acho que é uma das soluções melhores para você, num primeiro momento, acabar com o tráfego intenso, né, possibilitando um fluxo maior. Um binário que foi implantado lá na rua Minas Gerais e Rio de Janeiro, que desafogou consideravelmente, criou-se mais estacionamentos por conta de um sentido só, né? Então, além de nós acabarmos com o problema de engarrafamentos e até possíveis colisões, nós aumentamos o número de vagas e proporcionamos um deslocamento mais seguro, mais eficiente. Então, esse foi o primeiro binário que instalamos ali, um dos primeiros binários que instalamos ali naquela região. Já fizemos também na região de oficinas, embora algumas pessoas tenham questionado, mas nós não estamos pensando só no momento, e sim no futuro. Nós estamos vendo que a cidade tem se desenvolvido e que há necessidade de você criar esse tipo de alternativa de transporte veicular. O fato é que as grandes avenidas, que nem a Visconde de Mauá, são raras em Ponta Grossa. E então a saída realmente é usar ruas alternativas, como foi o caso aí da Francisco Ribas, que o senhor citou. Outros projetos em outros bairros da cidade estão sendo desenvolvidos nesse sentido? Sim, nós temos vários bairros aí, contemplando Jardim Carvalho, Vila Liane, Oficinas, Nova Rússia, Uvaranas. Nós temos analisado vários pontos aí e já temos projetos para implantação desse binário. É claro que algumas até sofrerão alterações, né? Que nós temos analisado que num momento anterior o que foi feito era o que se precisava, mas hoje, com a demanda maior, nós temos que ver que o que foi feito antes talvez tenha que sofrer alterações. Então são binários nas regiões de maior trafegabilidade. Exemplo ali daquela região daqui que vai ali para Uvaranas, que começa ali perto do PIG, que é Afonso Celso e a Fagundes Varela. Nós temos grandes estudos ali para aproveitar até a utilização maior da Júlia Vanderlei. Então tem esses estudos aí para que a gente possa criar alternativa de mobilidade para a população. E são duas ruas com bom tamanho, né? Sim, elas têm uma caixa leito. perfeita ali, a largura é boa, a Afonso Celso e a Fagundes Varela. A Júlia Vanderlei também, infelizmente, em alguns pontos teremos que tirar estacionamento de um lado, mas também vamos causar dessa forma uma maior rapidez, não concentrando todo o trânsito na Comendador Miró, ali da Praça Duque de Caxias, que hoje a grande parte da população, ou a maioria, usa essa via como acesso ao centro. Então a nossa aposta é na Júlia Vanderlei, com algumas obras de melhoria, para que também criemos aí um outro fluxo, um outro desvio para que desafogue algumas ruas muito carregadas, como a Comendador Miró, que vai tudo para o centro e acaba no horário de pico congestionando. A Júlia Vanderlei vai ficar então com o sentido bairro-centro? Exatamente. A nossa proposta, a gente está fazendo essas análises, esses estudos, ela terá o seu sentido alterado, né? Não temos data prevista, porque ainda estamos em fase de conclusão dos estudos de contagem que são feitos naquela região. Mas possivelmente ela sofrerá essa alteração em virtude de que você poderá usar melhor até a Francisco Burgio, que hoje, quando você chega ali no cruzamento da Coacatá-Mão Claro e não é Fagundes, você desce a Francisco Burgio e encontra Catamão Claro, né? Aí você faz aquele retorno, vai até a Teodoro Rosas e retorna novamente a Catamão Claro para você pegar Fagundes Varela. Exato. Né? Então a nossa ideia é fazer com que você, quem venha daquela região da Francisco Burgio, pela Catamão Claro ali, ou que venha lá da parte do Jardim Carvalho, que já acesse na esquerda a Afonso Celso, evitando então essa volta que se dá para chegar na Fagundes Varela e se dirigir ao bairro.
Isso facilita também tanto para o pessoal que vem da Francisco Burti, que vem ali do Jardim Carvalho, bem como aqueles que usam o trânsito através da Teodoro Rosa, que ele não vai fazer o gargalo na Catamão Claro. E sim, ele já vai converter à esquerda, naquela onde hoje o sentido é proibido, e vai direto com acesso ao bairro do Varandas. Nós apostamos aí que a mobilidade fique melhor, o fluxo fica maior, né, e causa menos impacto aí naquela região. Uhum. As rotatórias realmente funcionam ou acabam gerando também fila em determinados momentos de pico? Com certeza, a rotatória é um dispositivo muito interessante, né? Ela acomoda em média 800 ou 850 veículos por hora. Então é muito melhor que o sistema semafórico, né? Mas em determinados momentos é evidente que vai acontecer um certo congestionamento, mesmo porque, como eu falo, o número de veículos é muito elevado, né? E horário de pico todo mundo está se locomovendo para ir para sua residência. Então, com certeza, nesses horários, esses gargalos que a gente chama de mais próximo do final da tarde, ele faça aí com que a rotatória não tenha a eficiência desejada. Uhum. Mas é uma aposta que nós temos muito grande aí, estamos com estudo de algumas rotatórias a serem implantadas, né, na OAB, na própria rodoviária, ali na Maurício de Nassau com Ernesto Vilela, na Dom Pedro I. Então tem vários estudos em andamento aí para a gente poder. É uma obra que não é tão barata e precisa de um estudo muito aprofundado para que a gente tenha aí a certeza da implantação dela e da funcionalidade que ela deve ocorrer para nós. Normalmente as pessoas têm uma visão contrária, que a rotatória é uma obra barata, então não é. Não, porque você não é simplesmente você chegar a pintar o porta-chão ou alguma coisa assim. Você tem que fazer uma adequação viária em todo o entorno, né? Sim, entendo. Em algumas coisas você tem que mudar o sistema de captação de água, em alguns locais você tem que mudar a rede elétrica. Então, se você analisar a rotatória como uma obra completa, com toda a sinalização, com todas as elevações, pavimentação e tudo o que acontece no entorno, às vezes até umas pequenas desapropriações têm que acontecer também, né? Então isso tudo gera custo. Em relação agora aos trajetos dos ônibus, nós temos algumas dificuldades também, de novo, em relação a aspectos históricos, e as linhas de ônibus, então, enfim, são um constante desafio para quem lida com o tráfego em Ponta Grossa. Para a autarquia, atualmente, a autarquia foi criada há pouco tempo, dentro da história da administração pública, não é diferente. Pelo contrário, ela herdou o problema. E como que a autarquia, na sua gestão, tem lidado com as linhas de ônibus em Ponta Grossa? Que testes já foram efetuados para tentar facilitar a vida do usuário? Veja, nós fizemos um teste inicial já no começo da nossa gestão, em que se usava aí a Ayrton Plazan, Rua do Rosário, fomos até a Dom Geraldo Pelana, retornando para o terminal. Foi o primeiro teste que nós fizemos para que a gente conseguisse um fluxo maior na linha de ônibus, né, e para que tivéssemos o quê? Um ganho de tempo de transporte, que isso é fundamental para o usuário, né, você descer antes, chegar antes no teu destino. O segundo teste que fizemos, depois fizemos usando o mesmo Ayrton Plazan, Rua do Rosário, que entendemos que essa é a via melhor para você trafegar, e aí nós aliviamos o trânsito na Baldino Táxi, na Avenida Vicente Machado, né, isso causou um impacto, muita gente viu isso e aprovou o nosso primeiro teste. E o que nós fizemos agora, por último, seria subindo a General Carneiro, que muita gente diz que os ônibus não subiam, e aí foi comprovado que não houve esse problema, todos eles subiram a General Carneiro, adentrando pela avenida e chegando até o terminal. Essa última teste que nós fizemos nos mostrou mais eficácia ainda, mais eficiência na questão do transporte coletivo. Nós ganhamos mais tempo e ainda uma coisa melhor, né? Nós conseguimos uma economia de quilometragem. Isso é ótimo. Isso é fundamental para o transporte coletivo, porque ela, não digo que possa baixar, mas ela pode ajudar a manter, ou ajudar a criar novas linhas, né? A manter a tarifa, ou até com a prerrogativa de você criar mais linhas e ainda mantendo um pouco da tarifa. Então, esse estudo que nós fizemos último agora, com relação ao transporte subindo pela General Carneiro, nos apontou isso. E esses estudos viram realidade em que momento? Veja, nós temos que fazer várias equações, né? Nós temos que equacionar muito, nós temos que pensar na questão do transporte coletivo, que ele tem que ser utilizado para que ele seja cada vez mais eficiente,
né, e que você tem aí disponível esse meio de transporte. Mas eles acontecerão assim no momento que a gente tiver plena certeza, né, de que isso realmente vai ser muito benéfico. É claro que ainda existe, por isso são testes que estamos fazendo, mas já apontou o bom resultado desse último teste que fizemos. E assim, alguns outros estudos de outras linhas que nós teremos que ter também, né? Nós estamos vendo aí a questão da prioridade seletiva para o ônibus, nesse trajeto de agora, né? Embora algumas pessoas entendam que a preferência é do pedestre, claro que é, mas também tem que se entender que o transporte coletivo está trazendo vários pedestres, né? E que ele também precisa aí ter a sua facilidade de acesso em detrimento da contribuição do transporte para grande parte da população, né, daqueles que são os usuários. Nós fizemos uma pesquisa naquela época, naquele teste, onde nos apontou aí que 85% dos usuários aprovaram o novo trajeto, né. Nós tivemos 2% que não gostaram, e o restante, para ele tanto faz se subisse por ali ou não. Mas o que chamou a atenção foi esse número de 85% aí, que teve a aceitabilidade do nosso novo teste, em função do tempo de transporte ganho. Presidente, vamos encerrar esse bloco falando de um assunto que chamou a atenção da população, que é o estacionamento em diagonal, feito em alguns pontos da cidade, como por exemplo na frente da Igreja dos Polacos. Funcionou de acordo com as expectativas de vocês? Ele é um estacionamento oblíquo, né? Mas ali na igreja, na praça, na Igreja dos Polacos, ele funcionou melhor ainda com o estacionamento de frente, porque quando você retira o seu veículo, você não sai na faixa de rolamento, ou seja, você não sai na rua. Você tem uma segurança, né, que é a faixa que ficou da calçada. Então você consegue manobrar o seu veículo ali com toda a segurança, de ré, sem se preocupar com o trânsito, né, com o tráfego, e depois alinhar ele para sair na própria via. O que não foi possível fazer na Bonifácio Vilela. E que, após alguns estudos da nossa engenharia, mostrou que seria mais seguro e mais rápido o estacionamento em ré. Por isso adotamos esse tipo de estacionamento. Embora, como eu disse no começo, é muito difícil, né? Paradigmas têm que ser quebrados. Nós estamos numa cidade que está evoluindo cada vez mais, com crescimento assombroso, muito bom. Então nós temos que nos render aí a certas mudanças, né, que existem na questão do tráfego. Presidente, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, a AMTT. Comigo no estúdio da TV Educativa está o presidente da AMTT, Roberto Pelissari. Presidente, nesse terceiro bloco vamos dar continuidade aos assuntos que a gente vinha abordando nos blocos anteriores. Perfeitamente. Nós trocamos o seu microfone, então as pessoas em casa devem ter notado isso. Esse, com certeza, não vai apresentar alguns pequenos problemas que o outro apresentou no bloco anterior. Então, eu gostaria aqui de falar com o senhor sobre algumas modificações que foram implementadas, por exemplo, em relação aos pedestres. A faixa elevada tem funcionado como processo de educação para os motoristas. Tradicionalmente, a lei manda, isso antes do atual Código de Trânsito, que o motorista reduza a velocidade quando chega perto de uma faixa de segurança. Infelizmente, esse hábito nunca foi cultivado no Brasil. Em algumas cidades, por características muito peculiares, isso acabou acontecendo. Mas, a grosso modo, não ocorre. A faixa elevada força esse processo educacional? Não tenha dúvida, né? Realmente a faixa elevada ela é a faixa de segurança, né? Para o pedestre utilizar quando faz a travessia. E é evidente que o motorista tem que respeitar essa faixa. Várias campanhas são feitas a respeito da faixa de sinalização, de travessia, né? As travessias elevadas vêm contribuir com isso, né? Porque agora ela virou um obstáculo, vamos dizer assim, né? Facilmente transposta, mas ela virou um obstáculo e isso está induzindo então aos motoristas que deem mais preferência
as faixas a sinalização horizontal, que são as faixas de travessia das vias. A questão toda é educar. No futuro, talvez, elas não sejam nem necessárias. Acreditamos que no futuro, na realidade, isso possa ser suprimido. Acho muito difícil, mas pode ser suprimido. Porque sempre nós vamos ter o meio de locomoção veicular, seja ele transporte coletivo, né, ou individual, ou até outra modal, como falamos anteriormente, que são as bicicletas. Né? Em relação a essa questão da faixa de segurança e da visualização dela também como um obstáculo para o motorista reduzir a velocidade e automaticamente respeitar o posicionamento do pedestre que passa pela faixa de segurança. Perfeito. Nós conversávamos no intervalo sobre uma tecnologia que vem sendo desenvolvida no Japão nesse sentido. Eu até peço desculpas, na realidade não foi no Japão, lembrei agora, na Finlândia, né? Na Finlândia. Mas alguns Perfeito. países asiáticos já estão implementando essa nova tecnologia, né? Então, são pinturas, né? No pavimento, mas que representam uma terceira dimensão, né? Então, uma 3D. E ela foi desenvolvida por duas mulheres, né, nesse país, que tiveram essa ideia e estão colocando em prática. Então, aos poucos estão aparecendo outras alternativas também, né, para que você chame mais ainda a atenção do condutor do veículo para a segurança do pedestre. Então, a preocupação é muito grande sempre com o pedestre, para que ele possa trafegar, transitar com segurança, né. São coisas que efetivamente nós temos que aprender, né, que o compartilhamento tem que ser prioritário do pedestre. Em relação ao posicionamento do pedestre com a faixa, a relação dele com a faixa, nós temos muitos pedestres que infelizmente não respeitam a legislação de trânsito e cruzam a rua fora da faixa de segurança, o que é um risco desnecessário. E alguns, nessa faixa elevada principalmente, onde o respeito acontece, até por brincadeira eu já vi isso acontecendo, sim, estudantes fazendo sim. Isso, param para conversar em cima da faixa. Daí não, né? Isso que eu digo, a conscientização tem que partir de todos, né? Porque ora somos pedestres, todos somos pedestres, como sempre disse a campanha, né, publicitária, mas também todos somos condutores em algum momento, né? E o respeito tem que haver por parte daquele que está conduzindo o veículo, também o respeito por parte do pedestre, de observar os equipamentos que existem disponíveis para a sua segurança, como semáforo de pedestres. A maioria, uma grande parte da população não espera que seja acionada a permissão da travessia com a sinalização verde do pedestre. Ou seja, ele observa simplesmente o semáforo fechado, ou fechando às vezes, e já faz a sua trajetória atravessando, às vezes em cima da faixa, e muitas vezes também fora dela. A faixa ela é o elemento de segurança do transeunte. Então, aquele que faz a travessia na faixa, embora não tenha esperado o sinal de pedestre abrir, ele está até, de certa forma, um pouco seguro, mas um pouco resguardado, porque às vezes tem pessoas que estão desatentas, né, e acabam aí por atravessar a faixa e causar acidentes. E fora da faixa, principalmente onde existem corredores entre os veículos, e aí a participação da motocicleta, né, às vezes pode vir a causar aí também um possível acidente. Então, o respeito que se tem que ter e a educação que tem que se ter é de utilizar os equipamentos que estão disponíveis aí de segurança para o pedestre transitar mais seguro realmente. Eu particularmente tenho, vamos mudar um pouquinho de assunto, respeito muito grande pelos motociclistas. Em primeiro lugar, eu não sei andar de moto, mas eu gosto muito de moto. Não tenho sonhos de consumo, sou alguém muito tranquilo em relação a isso, com exceção de um deles. Eu sempre gostei de motos modelo custom, em particular a Harley Davidson. Certo. Quem sabe um dia no futuro, né? Mas o fato é que os motociclistas, principalmente aqueles que fazem moto entrega, certo, eles têm um dia a dia muito conturbado. Perfeito. Então, respeitando isso, a única coisa que me deixa preocupado em relação à segurança deles e aos demais é como eles costuram o trânsito. Esse costurar o trânsito é contra a lei ou não? Veja, eles acham o melhor caminho, né? Mas nem sempre o melhor caminho que eles procuram é o ideal.
né? Causando às vezes até acidentes de grande proporção. Para eles principalmente. Para eles principalmente por estarem em cima de um veículo que não dispõe de toda a proteção necessária, né? Então fica aí um alerta também para esses profissionais do transporte através das motos, mototáxi, motofrete, que tenham a atenção, eles podem até e devem, né, transitar de forma segura, mas sempre observando muito também o trânsito na questão quando se anda no tal dito corredor, né, que é entre um veículo e outro que tem o espaço para passar a motocicleta. É claro que tem, como são motofretes e moto-entregas, e eles têm uma certa pressa, mas essa pressa não justifica avanço de sinal, não justifica atropelamento e não justifica cruzar, né, preferenciais sem a devida atenção. Uhum. Aliás, tudo isso é contra a lei, né? Se um policial sim. Ou então um guarda municipal tem que ter rigor em obedecer aí as leis de trânsito, né? E o cuidado principal com a segurança dele próprio e também daqueles que sempre estão circundando no entorno, né? Eu entendo a necessidade de fazer a entrega e ganhar o dinheiro. Sim. Né? Todos nós corremos atrás do dinheiro. Só que, no fim das contas, também existe a questão da família em casa, né? Às vezes ele é filho, ainda não é pai. Mas como ficariam os pais sem o filho? Sim, mas e até onde esse ganho desenfreado de valores, de dinheiro, você está disposto a arriscar a sua vida ou a do próximo? E a segurança, como eu disse, familiar. Né? Sim, ou então também. o bem-estar da família. Sim, né? a manutenção depois de um acidente trágico, digamos assim. E já aconteceram vários, né? Sim. Infelizmente. Dentro ainda dessa linha, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor sobre caminhões com carga muito pesada. Eles não podem circular no centro, certo? Existe um decreto assinado pelo senhor prefeito Marcelo Rangel que limita até 3,5 toneladas o trânsito de veículos na Avenida Vicente Machado, bem como Baldino Táxi, né? Nós revimos até esse conceito, foi uma solicitação feita para aumentarmos para 4 toneladas, porque os veículos hoje já têm um pouco mais de capacidade de tonelagem, sem ter muita altura ou muito comprimento, né? Então a tecnologia veio também ajudar isso aí. Então nós estamos alterando esse decreto para 4 toneladas, que é os caminhões 3/4 que se fala, por aí os caminhões de entrega. Esses poderão utilizar aí essas vias Baldino Táxi e Vicente Machado. Mas em contrapartida também tem aqueles que insistem ainda em passar com seus caminhões acima dessa tonelagem permitida, causando um grande transtorno. Então a gente pede novamente à população e aos motoristas desse tipo de veículo que eles procurem rotas alternativas, como falamos no bloco anterior. Em relação à questão de caminhos que nós temos na cidade, o ideal seria construir um anel Perfeito. em torno da cidade. Só que isso custa muito caro. Só o contorno norte vai custar 600 milhões de reais. Perfeito. O valor é levantado já há uns 2, 3 anos. Eu não sei se teve algum tipo de alteração nesse valor, porque normalmente ocorre devido à inflação. Sim. Né? O senhor acredita que essa seria uma solução para tirar o tráfego de caminhões de dentro da área urbana? Não? Não tenha dúvida que é uma das soluções, né? É uma das soluções aí, e a gente espera muito que essa obra realmente aconteça, que vai ser um grande desvio de fluxo pesado, intenso, né? Da região que hoje vem ali pelo Sabará e desce ali na 376, que atravessa a cidade. Então, realmente, essa obra do contorno norte se faz muito necessária, é um anseio da população quase que em geral, da cidade de Ponta Grossa. Então, para nós vai ser muito bem aceita esse desvio aí. Presidente, eu gostaria de falar agora sobre uma mudança tecnológica que vai ser muito interessante, pelo menos para diversos motoristas, que é o estacionamento regulamentado, o STA eletrônico, ou seja, a zona azul eletrônica. Perfeito, né? Perfeito. Como que ela vai funcionar? O projeto já foi aprovado na Câmara de Vereadores. Ele está indo para votação. Dias atrás a gente isso. divulgou aqui na TV. Ele está indo para votação agora, a segunda votação, né? Que ocorre amanhã, quarta-feira, né? Para que a gente, então, isso seja votado, esperamos que já foi votado quase que por unanimidade na segunda votação, e aí passa ao prefeito para ele sancionar a lei. Então, logo ele sanciona essa lei, nós tendo posse da efetividade dela, nós já vamos partir para o processo licitatório, né? Vamos começar a disparar o processo licitatório,
que deve demorar em torno aí de, no máximo, 20 dias, final dele, e em torno de 60 a 65 dias para a implantação desse novo sistema rotativo eletrônico, que funcionará através de um app, um aplicativo, né, de celular. Um aplicativo de celular, em que você poderá fazer a compra dos créditos, né, e cadastrar seu veículo através da sua placa, do seu CPF, e fazer a compra dos créditos, estacioná-lo e virtualmente colocar o cartão. Quando a gente passar para fazer a verificação, ele vai digitar a sua placa e vai ver que o tempo está disponível, né? E tem tanto tempo. E você, por outro lado, o usuário vai receber uma mensagem 5 minutos antes de que seu tempo está expirando, ou seja, você não precisa mais se deslocar da onde você estava para você ir colocar mais um cartão de permissão de estacionamento. Ou, de repente, você gastar 3 cartões para fazer 1h30, quando de repente você vai utilizar só 1 hora, né? Então você tem essa flexibilidade, o usuário vai ter a flexibilidade de estar sempre colocando os créditos necessários no limite até de 2 horas. Uhum. Em relação ao que nós acabamos de mencionar, ficam apenas algumas dúvidas. Por exemplo, a placa, o carro tem que ser cadastrado junto à autarquia? O cartão de débito pode ser usado de que forma, ou será usado de que forma? Ele vai fazer a informação através do próprio smartphone ou através das internet banks aí que existem disponíveis, né, para quem é cliente, e ele vai fazer a compra através desse aplicativo. Então, ou seja, vai ser debitado na conta dele e o dinheiro vem direto para a conta da autarquia. Mas no caso específico do cadastro do carro, é preciso fazer? Ele tem que fazer o cadastro do carro, ele tem que cadastrar a placa e tem que cadastrar o seu CPF, né? E claro, aqui a cada mudança ele tem que fazer a informação para o órgão aí que ele alterou, né, o proprietário do veículo. As pessoas com deficiência e os idosos também podem fazer esse cadastro eletrônico, então, a partir de então? Sim, isso está disponível para todos. E nós vamos trabalhar num sistema misto, né, durante 1 ano, para que a população aí venha a se adequar nessa transição que vai acontecer entre o estar eletrônico e o físico que tem hoje. Em algumas outras cidades, como São Paulo, deram 90 dias. Né? Nós entendemos que a população, de repente, precisa de um tempo maior para poder se adaptar enfim, aderir a essa nova tecnologia que veio para ficar, né? E que vai contribuir de forma muito significativa aí para a fiscalização e até para o funcionamento do estacionamento rotativo. Eu acho que o processo, logicamente, vai ser muito mais cômodo, muito mais celular, muito mais prático pelo celular, certo, corrigindo. Mas fica só uma dúvida: o aplicativo é leve o suficiente para rodar em qualquer celular? Sim, ele estará disponível para qualquer sistema, Android, iOS, né, e ele não ocupa muita memória, ele vai estar pronto para uso. Ou seja, nessas 2 plataformas, tranquilo. Sem problema. Android e iOS, né, da Apple. Sem problema. Ok. Encerrado esse assunto, secretário, eu preciso agora tocar em outros que falam mais da participação das pessoas, né? Sim. Transporte coletivo. Então, se a gente olha determinadas cidades ao redor do mundo, as pessoas têm os seus automóveis, mas usam muito o transporte coletivo. Perfeitamente. Usam muito o transporte coletivo. Não é incomum pessoas de alto poder aquisitivo usando o metrô, usando os ônibus. Em Ponta Grossa, metrô é um sonho, porque a obra é muito cara. Muito cara. Perfeito. Mas não significa que nós não possamos ter no futuro linhas de ônibus exclusivas, né? Talvez em alguns pontos da cidade, pelo menos. Eu não sei como que isso se daria, de novo, fazendo a ligação com as ruas estreitas que nós temos. Mas o fato é que existem métodos e existem alternativas que eu acredito que vocês estão estudando nesse sentido. É necessário que se veja o transporte coletivo de outra forma? Eu tenho conhecidos, por exemplo, não vou dizer nomes, obviamente, né, que andam 3 quadras de carro, da casa até o trabalho. Certo. Um comodismo extremo. As quadras aqui não são que nem as quadras de São Paulo. Sim. Né? Então, as quadras são pequenas aqui.
Detalhe, extremamente saudável. Certo, Né? perfeito. Então, eu até brinco com ele, mas ele não abre mão disso. Né? Se estiver chovendo ainda eu entendo, mas mesmo com chuva, se não for uma chuva muito intensa, né, dá para Existem caminhar. equipamentos de proteção contra a chuva. Existe. Chama-se guarda-chuva. Isso. Mas, enfim, o senhor acredita que as pessoas devem rever os seus conceitos em relação ao transporte coletivo de Ponta Grossa? Qual é a idade média da nossa frota de ônibus? Sem dúvida, né? O transporte coletivo ele é fundamental aí até em termos de mobilidade de qualquer cidade. Né? Você vê isso em países mais evoluídos, você vê isso nas grandes metrópoles, né? Embora ainda o povo brasileiro seja um apaixonado por carro, como você já disse, mas nós temos que mudar esse conceito. A nossa frota média hoje, a média de idade da nossa frota são de 3 anos e meio. Então, é um sistema... A frota de ônibus. A frota de ônibus. É um sistema que funciona muito bem, se comparado com outras cidades aí do nosso país, onde ele se mantém por si só. Né? Em algumas outras regiões, o poder público intervém e aí com essa falta de verba para se manter, essas regiões possuem um transporte coletivo de péssima qualidade. Então, Ponta Grossa ainda está, de uma forma ou outra, muito bem servida com relação ao transporte que nós temos aí. E o transporte coletivo é assim, quanto mais você usa, né, mais você tem a condição de solicitar que tenha melhorias. Então, quanto mais nós usarmos o transporte coletivo, e a gente tem que começar a partir para essa mentalidade, nós teremos um índice de passageiros por quilômetro maior. Sendo assim, nós vamos ter uma tarifa equacionada, estabilizada ou até possível de redução. Redução um pouco mais difícil porque sempre estão criando novas linhas. Mas você pode estagnar ela a partir do momento que você tem uma demanda muito grande de usuários. O transporte coletivo favorece a mobilidade porque você diminui o número de veículos. Então, principalmente para aquelas pessoas que saem das suas residências em determinado horário, passam o dia todo fora, sem voltar para a hora do almoço, né? Que ainda em Ponta Grossa existe essa possibilidade. Muitas pessoas ainda vão e voltam, almoçam em casa e retornam para o seu trabalho. Mas aquele que se desloca de maneira a ficar o dia todo, ou seja, entre as 8 e sai às 18, num local mais afastado, esse teria que começar a ter a consciência de utilizar o transporte coletivo. Não começa com um teste para ver como é que funciona. A partir do momento que ele começar a usar o transporte coletivo, ele vai ver que ele talvez chegue até antes no seu trabalho, né, com menos impacto na relação veículos, transporte coletivo, pedestres. Então eu vejo que o transporte coletivo, como você falou, o metrô, ele um dia vai acontecer em Ponta Grossa. Não precisa ser o subterrâneo, pode ser um de superfície, né, com linhas pré-determinadas, que é o que nós não temos aqui, que são como tem em Curitiba, vamos citar o exemplo mais próximo, que são as canaletas de ônibus, né? Então isso também favorece o transporte de uma maneira mais ágil. E nós temos estudos já para fazer linhas de ônibus com prioridade. Né? Não seriam canaletas, mas seriam faixas exclusivas para os ônibus. Proporcionando dessa forma uma melhor trafegabilidade, uma diminuição no tempo, que foram os estudos que nós já fizemos e que apontaram, uma diminuição no tempo de transporte. Isso é um ganho muito grande. Quando você fala que está diminuindo o tempo de transporte do usuário, ele está ganhando muito. Né? Ele ganha em tempo de locomoção, então ele pode chegar antes, ele pode sair um pouquinho mais tarde de casa. Por quê? Porque o transporte coletivo está sendo eficiente na proporção de que você tem um aumento também de usuários. Eu acho que é a ferramenta mais adequada. Temos um amigo em comum, Rox Ponhos. Certo. E ele diz que o preço dos automóveis deveria subir para todo mundo usar o transporte coletivo. Eu não concordo com ele, porque daí a nossa economia sofreria um baque muito grande. Né? Respeito à genialidade dele. Sim. Mas daí não dá certo. Agora, se o transporte convencer as pessoas, aí nesse caso a Aviação Campos Gerais também tem uma participação importante nesse processo, as pessoas vão aderir, mas elas têm que ser convencidas. Eu creio que o processo parte por aí. Não se trata apenas de consciência coletiva, se trata de entender que é bom, e infelizmente o ser humano tem uma natureza que é individualista, né? Se para mim funciona, então ótimo, eu vou usar.
E eu acho que essa tem que ser a linha de raciocínio exposta para as pessoas, né? O que o senhor acabou de mencionar é interessante. Faça o teste, né? Sim, perfeito. Comece a usar. Porque, como eu falei, a partir do momento que você começar a usar, você tem como você cobrar, né? E a partir do momento que você tem uma demanda suficiente, é claro que a cobrança vai ser maior e, enfim, a empresa prestadora do serviço vai ter que se adequar, né? Volto a dizer, a nossa frota não é uma frota tão antiga. Claro que existem alguns problemas, né, de transporte ainda, mas quanto mais usarmos o transporte coletivo, mais teremos a possibilidade de solicitar, né, a empresa concessionária que ela vá melhorando esta qualidade. Eu entendo. Eu recebi uma pergunta quando eu falei que ia conversar com o senhor, e embora seja algo muito perigoso, eu vou fazer a pergunta porque me fizeram. Sim. Né? De madrugada é preciso respeitar o sinal vermelho? Porque algumas pessoas temem assaltos. Nós não estamos em São Paulo, Rio de Janeiro, né, onde até existem medidas, se não me engano, administrativas liberando a ultrapassagem em sinal vermelho por conta dos assaltos. Mas existe algum estudo nesse sentido em Ponta Grossa? Nós temos nos nossos cruzamentos aí alguns semáforos que ficam no modo atenção, amarelo piscante. Né? Então isso possibilita, após as 0 horas, em alguns cruzamentos, esses semáforos entram no modo piscante de alerta, em que ele não precisa parar, ele sim reduzir, né, e tomar o cuidado ainda no cruzamento, né, porque agora nessa condição deste horário ele está em atenção para os dois sentidos, para o cruzamento nos dois sentidos. Então tem que se tomar uma atenção redobrada. Essa é uma medida de segurança e também a segurança em todos os sentidos, né, com relação ao próprio possível assalto, né, e também para que o usuário não pare ali e tenha a trafegabilidade com segurança. É claro que lembrando sempre que as vias têm uma velocidade pré-estabelecida que não deve ser ultrapassada. Até porque se for ultrapassada, o próprio motorista corre risco. Pior, eu digo pior porque os outros são inocentes, coloca em risco a vida de das demais pessoas. Né? Perfeitamente. Principalmente as pessoas que estão andando na calçada. Eu lembro de uma história trágica na Francisco Búrzio, bem na conexão com a Balduino Táxi, em que um motorista, faz alguns anos isso, perdeu o controle na curva na hora de entrar na Francisco Búrzio, saindo da Balduino Táxi, e esmagou uma senhora contra o muro de uma casa, né, ou contra a parede de uma casa, melhor dizendo. Foi trágico. Perfeito. Trágico, então não desnecessário. Ele provavelmente estava em excesso de velocidade nessa hora. Né? São fatalidades que acontecem, até como eu te falei, às vezes por descuido, às vezes por abuso, né? Excesso de velocidade, álcool, quando dirigindo. Então, fica aí mais uma vez o alerta, obedeça a sinalização das vias, né? Elas têm um limite de velocidade que estão pré-estabelecidas, estão dimensionadas para que às vezes, embora muitas pessoas, mas eu posso. Sim, você pode, mas ela não está. Você até pode tentar andar a 60 numa via de 40, porque você, num primeiro momento, isso aqui não tem problema nenhum, passo todo dia aqui, mas um dia pode acontecer do estudo que foi feito que ela te limitou nos 40 e você, por um excesso abusivo de velocidade, causou um dano muito sério. Se bem que nas principais vias da cidade, aquelas que têm maior movimento, a velocidade é maior do que essa, né? 50, né? 50 por hora. Até porque o trânsito tem que fluir. Sim, exatamente. E nós temos aí a consciência disso, mas estamos pedindo aí para a população que transita, que usa, que, claro, por que você anda com velocidade excessiva? Com certeza porque você saiu atrasado. Então você quer chegar antes, ou chegar no horário que você combinou ou marcou. É uma questão cultural nossa e uma questão que nós temos que mudar, um hábito. O latino-americano faz isso. Nós temos que mudar isso, né? Nós temos que começar a nos preocupar. Se eu preciso chegar às 10, eu tenho que sair de casa às 9. Não posso deixar para sair 9h30 ou 9h15. Né? Eu posso sair até 9h15. Até 9h15 eu chegaria no meu destino às 10. Eu não posso sair 9h30, 9h25 ou 9 ou 15 para as 10 e daí eu vou cometer o excesso. Né? Secretário, suas considerações, eu digo secretário porque a autarquia tem peso de secretaria, né? Mas presidente, suas considerações finais, por favor. Veja, nós estamos num trabalho muito grande aí, com um desafio grande também, que diria, com relação ao trânsito de Ponta Grossa, por tudo que já conversamos, né? Considero que Ponta Grossa tem um grande potencial para a gente poder desenvolver mais nessa área.
Contamos também com o apoio da população, né, para que às vezes nos mostre e nos indique alguns pontos mais críticos. Estamos sempre abertos aí a atender e a ouvir a demanda da população. E que a gente consiga, nesse período, fazer o melhor, né? Embora às vezes o melhor muitas pessoas entendam que não é o ideal, né? Mas com o tempo vão ver que realmente as mudanças eram necessárias e vão fluir para frente. Presidente, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no programa Lente Aberta. Eu que agradeço, né? E muito obrigado pela oportunidade. E muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. Sugestões, avaliações, mas principalmente sugestões de temáticas para esse programa, por favor, envie pelo WhatsApp no número 99112 1010. Um grande abraço e até a próxima semana.